Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes do programa Balaio. O Balaio de hoje é homenagem à Rádio Delmiro. A Rádio Delmiro. 24 anos no ar. 24 anos de muito sucesso. Queria parabenizar, em nome da equipe do Balaio, parabenizar as rádios Delmiro pelos seus 24 anos de sucesso. E é um prazer grande estar aqui há 6 anos fazendo o programa Balaio. O Balaio de hoje vai ter a presença do professor Manuel Pereira, mais uma vez. Já está aqui com a gente. Vamos falar de vários assuntos, inclusive do livro Ficção Científica na Escola. Já ganhei um exemplar aqui maravilhoso. Esse aqui, ninguém tasca. Eu ganhei primeiro. Eu ganhei primeiro. Vamos falar também a programação, divulgar a programação do CPA, fim de semana. Vamos falar a programação do Isla. Daqui a pouquinho vamos ter um áudio do nosso querido Geraldo Alves, diretamente de São Paulo. Teremos também o quadro Que Balaio é Esse? Com o professor Alcivante Santana. Isso. Vamos ter informações do Luau na Praça, um programa super interessante lá em Paulo Afonso. Vamos falar da programação de São João, de Paulo Afonso e região. Vamos falar do projeto Sexta do Chorinho, lá do Seu Getúlio Bar e Café. Vamos falar também de esporte com Geraldo Neto, batizado aqui no Balaio como Geraldinho das Cobras. Isso. Né? Pegou. Pegou? Pegou. Tranquilo. O pessoal fica perguntando, cadê Geraldinho das Cobras? Digo, quem é? Eu esqueço. Digo, quem é? Geraldo Neto. Digo, acabou. Geraldinho das Cobras. Eu boto o apelido e depois esqueço. Vamos ter, inclusive, informações inéditas aqui do futebol. A CBF divulga a tabela pós-Copa América. Você já sabe, não? Você não sabe que dia o Flamengo vai jogar com o Bahia? Você não sabe. Eu já sei. Eu tô louco. Eu já sei. O Flamengo joga com o Bahia e Flamengo no dia 3/8. 3 de agosto. 3 de agosto. Lá na Fonte Nova. Estaremos lá e você. Na Fonte Nova. Deu certo. Entendeu? Vamos falar toda essa programação aí da volta do campeonato brasileiro após a Copa das Américas. Isso. A Copa América. Copa América. Hoje tem também, vamos falar do Arrastão, do Arraiá, da ONG Meu Mulungu. Tem uma programação super interessante lá da ONG Meu Mulungu, fui com convidado. festa, com vários artistas, com prêmios, com sorteios, um monte de coisa interessante. Daqui a pouquinho vamos falar detalhes. Vamos falar... também tem um áudio aqui do meu amigo Beto Catedral. Ele mandou um áudio pra gente. Inclusive a Catedral, o Bar Catedral, foi reinaugurado essa semana, com uma programação muito boa. E o Beto mandou aqui um áudio pra gente. Inclusive está mandando pra gente um sorteio, mandando pra gente sortear um sorteio, um petisco, inclusive 2 caipirinhas e um sorteio de um queijo empanado. Viu? Vamos sortear aqui hoje um queijo empanado e 2 caipirosca ou caipirinha? Caipirosca. 2 caipiroscas, oferecido pelo Beto lá do Catedral. Daqui a pouquinho vamos soltar o áudio do Beto também. Vamos falar de show de Yuri Bittencourt, falar de Lorena Lima, falar da programação do Isla. Vamos falar... inclusive quero mandar um grande abraço para o meu amigo Fernando, que me mandou aqui uma programação interessante lá do Arraiá do Sertão, do Food Park. Aquele complexo de bares que tem ali na Polônia Salles. E ele mandou uma programação que daqui a pouquinho nós vamos divulgar. Presente aqui com a gente o professor Manuel Pereira, meu parente, né? Eu também sou Pereira. Os dois são. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, falar sobre tudo, falar sobre aquele processo que a gente já vem conversando aqui há vários programas e interessante que a gente estenda e que a gente fale também desse livro Ficção Científica na Escola. Boa tarde, meu querido Pelé. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Manuel Pereira, né? Pereira. Boa tarde, Jorge Pereira. Boa tarde, Hildebrando Pereira.
Geraldão Pereira, não sei quando ele se soltou. Não, Geraldão não é Pereira. Não? Ali é É, Geraldinho da da escola. Geraldinho da escola. Boa tarde, Viviane, minha grande fã e ouvinte número 1 do Balaio. É Quem é professor Viviane? familiar. Viviane é um amor de mulher. Um amor de pessoa. Pereira. O que é que você tem a ver com isso? Ah. Aí, Jorge, Onde é que você entra aí? que gostou? Pela esquerda, pela direita? Pelo meio. Eu sou o centroavante, tem que estar sempre catenado. Jorge, e lembrar aqui também, o Arraiá da Rua D. Perfeito. Beto Doido pediu, pode falar lá, Claro. quem mais pode sou eu. Claro. Está fazendo agora 40 anos Isso. de Arraiá. Parou 10 anos, mas voltou o Arraiá da Rua D. Organização Beto Doido e Arthur Maia. Isso. Beto Doido e Arthur 40 Maia. anos de cacó. E a programação? Programação Arraiá até da agora Rua D. dos cantores, tem ali o Ventura. Certo. Por enquanto não, eu sei esse nome. Beto, mande pra gente aí, mande aí no zap, Beto. Manda Mande aí, ou Beto. ligue pra cá pra falar sobre a programação. Um prazer a gente estar divulgando aqui a programação do Arraiá da Rua D, porque é uma tradição. Ah, com A certeza. gente não pode ficar de fora dessa tradição. Com certeza. É aí onde o pessoal afunda os pés e vai pé, mão, tudo. Que eu até falei para nosso grande amigo prefeito Luiz de Deus, digo, prefeito, o Arraiá da Rua deles. Aquela rua não muda de nome. De mais Não, lugar. mas não é o Arraiá da Rua das Rosas? Não é da Rua dele. Ninguém conhece bexiga de Rua da Rosa. Rua da Rosa é lá na. Eu passei ali Antiga ontem, Joaquim. vi uma placa lá, Rua das Rosas. Tudo bem, meu grande compositor, mas foi eles que fizeram isso errado. Meus amigos morreram de overdose e eles estão no poder. Pronto. Se tiver que mudar o nome da rua, tira as rosas, que lá não tem roseira. Eu não A não ser entendi. a casa do Washington, né? Isso, o Washington denominado Luiz, que tem isso. as rosas por Meu conta... pai. Eu não entendi né? porque botaram o nome Rua das Só Rosas. essa casa que dedicava a rosa. Inclusive, Lá tinha muito, era pé de Oiti e Isso. Castanhola. É onde o padre está falando, eu concordo com ele. Será que as rosas são os moradores? É a esposa de Miguel Washington, né? É, que é Dona Elisete. Dona Elisete tinha uma... Será que você é uma Uma das rosas? um hobby. diga o nome de uma rosa aí. Rosa. Rosa. Será que você é uma rosa e não sabe? Não sei. Uma Até orquídea. porque eu sei que as Uma rosas. orquídea. Eu sei que as rosas não falam, simplesmente Pelé, a rosa. agora a turma quer mudar o nome Rua D por causa do cacóca, fu. Lá vem Porque aí. quando chegava na guarita, É. ele dizia, você é de que rua? Eu disse, D. Disse, quem for D, passa. Quem não for D, fica aqui. Aí, quem era das outras ruas ficava chato, porque o guarda dizia que Eu odeio. fazia parte. Aí quem for D, aí você passava. Quem era da rua A não passava, aí pensava outras coisas. Quem for A, diferentes, não. né? For A não dá não. Porque For A- É um problema. O é um pessoal tem problema. uma cabeça suja, É. né? É. Nem com banho ele... Não sai. Aquela guarita era humilhação, viu, rapaz? Toda vez que a gente ia passar ali, tinha que dizer o que era que ia fazer, que hora voltava, com quem ia falar. Daqui a pouquinho vamos ter notícia do esporte. Inclusive começou já a Copa A América. Copa América, Ontem o Brasil ontem. deu 3, É, 3. né? 3-0 na Bolívia. Bolívia. Tivemos também a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu acho que vamos Perdeu de virada. Né? Precisamos conversar sobre a seleção brasileira que o técnico Alivadão deu um vacilo. Mexeu muito, Não mexeu muito não. Tirou a marca, O Brasil ganhando o jogo, Ele substituiu. no segundo tempo ele tira a marca e a formiga, o miolo pensante da seleção brasileira. Pronto, a partir dali ele perdeu o jogo. Ele disse que estava machucado. Não estava machucado, ele tirou para poupar. É. Tirou para poupar. Então, a previsão que ele fez foi equivocada e o Brasil perdeu ali. E tá No arriscado segundo perder, tempo, o fala. Brasil não andou. E outra coisa, eu tenho assistido os jogos das seleções. Manda aí, você que O tá- Brasil não ganha para nenhuma seleção que está aí. Pronto, então. Não ganha para A Itália que vai jogar. a Itália, Vai jogar não agora. ganha para a Holanda, que jogou hoje, não ganha para os Estados Unidos, que vai dar uma goleada no Brasil se pegar. Não vai pegar Não ganha Pra Inglaterra. para a Inglaterra. O Brasil não ganha para nenhuma dessas seleções. O Brasil ganha para a Jamaica. É, pena. O Brasil ganha para seleções sem tradição. Pra ela mesmo. Mas assim, o Brasil não tem condições de seguir em frente nessa Copa do Mundo. Essa é a grande realidade. Não adianta ficar né? Nhenhenhenha. Não adianta ficar tudo. Porque se pegar a Itália, toma pau. Se pegar a Holanda, toma pau. Vai Se pegar a pegar- Inglaterra, toma Isso. pau. Se pegar Estados Unidos toma Não, 14. se pegar os Estados Unidos, vai tomar uma bala. Tomara que não pegue, né? Vai tomar uma balaiada.
Então é melhor que não pegue para não ficar feio. É. Não é isso? Mas daqui a pouquinho o esporte é com Geraldinho das Cobras. Isso. E daqui a... Outro nome, é. Não, seu Não, nome isso não é mesmo, esse? já ouviu das cobras. Tem que Não, fazer uma fale aí, fale votação. aqui. fale. Não, já foi votado. Não. Já tá patenteado. Já foi votado. Mas agora não aprovou. Não Mas aprovou. Fale aí no Já microfone. tá Nossa, patenteado. Já foi votado Fala. e você já foi batizado. Isso. Quer fazer outra votação aqui? Vamos. Quer ver? Bora. Manuel, professor Manuel, você acha que o nome dele deve Geraldão, fique quieto. ser trocado para Geraldinho das Cobras? Quero ver, olha e ver. Isso. Sim. Concordo plenamente. Aí. Aí, É pronto. melhor, né, Bé? É melhor. Professor Alcivandes, quer que você, por voto, É um pseudônimo artístico Vai. muito diferente. tá vendo? Concordo. É. Beleza. E Delbrando? Toninho das Cobras. Pronto. Você entendeu? Então pronto, você quer o que mais? Vota aí também você. Nil das Cobras, vai votar também, Rio né? das Cobras. Ah, Geraldinho das cobras. Então, pronto. Então, Márcia já votou, todo mundo votou. Não, massa não, massa. Márcia, Já votei sábado. E aí? Eu mesmo voto. meio voto. É, sim. Ela não quer nem falar. Mas, Jorge, Então, hoje é um dia muito mais que especial. A gente tem que agradecer a Deus, a Jesus. Hoje, as Rádios Delmiro faz 24 anos. 24 anos. C4, uma É, barra onde, nesses 24 anos, o Balai, Jorge, e você, e todos que aqui Você se tem. encontram, faz parte, né? A gente quer parabenizar mais uma vez o grupo, Carlos Lira, a direção, Jorge Cavalcante, Fernando, os locutores, todos, locutores da rádio e terceirizados, os agregados. E aos ouvintes e aos clientes, boa tarde, Jorge, já a gente fala. Beleza? boa tarde, professor Alcivandes Santana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Almira FM, 89,9, programa Balaio. 5 anos de existência do programa Balaio. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Você tirando um ano pra quê? Não, não. Boa, 6 anos. Não bota um ano no bolso, não. Agora é o sexto, É 6 pena, anos de é. Balaio, 24 anos Isso é E Delmiro. da Delmiro FM, né? trapaceando também, Agora, né, professor? Naquele dia foi o computador, agora... Vocês que estão em casa não sabem da trapaça que Pelezinho me causou aqui, viu? Eu, quando criança, tenho um trauma, que criança gosta de fazer as coisas escondidas da mãe, principalmente quando é pobre. E quando tem uma comida diferente. Aí um dia minha mãe chegou em casa e eu estava com a boca cheia de leite em pó. E ele disse, meu filho, o que é que você está fazendo? Eu não podia falar, porque ele nem engoliu o leite em pó. E ele pregava no céu da boca. E eu disse, eu tenho que ganhar tempo para poder dizer alguma coisa. Bom, O atenção. Pelezinho nos deu ali uma broinha, aquela broinha de goma. E aqui zero água perto dos microfones. E aí quando chegou a hora de dar o boa tarde, cadê dar boa tarde? Ele falou, Pra ele me poder falou que engolir essa ia, broa dele. que ia né? aprontar essa pra você. Isso aí, boa tarde a todos e a todas. Estou com saudade, a semana passada eu não vim. Passei o áudio, mas o áudio ou então o telefonema não substitui a Exato. presença, o afeto, o abraço e a resenha quando termina o programa, né? O melhor é isso, eu só venho por causa da resenha depois. Isso aí. Mas você ficou sabendo porque nasce roxa a flor do maracujá. Fiquei sabendo, ele mandou um áudio e Ah, explicou bom, direitinho. A colega também ficou sabendo. Boa tarde, Idelbrando. Boa tarde, Jorge. Infelizmente, na semana passada Também também não veio. estava presente, mas eu desejo um abraço a todos os amigos e ouvintes das Rádios Delmiro e também um abraço à Rádio Delmiro que está aniversariante, né? 24 anos. 24 anos 24 de de história. sucessos. Pois é, Balaio, um programa diferente. Jorge, e aqui? Vocês querem mudar o apelido dele também. Vocês querem mudar. Calma, não é assim Você não, tá vamos estudando. botar. Tem Vamos que botar. agora estudando. botar todo mundo Não, na roda. Vamos pensar, né? Vamos Agora, pensar. Porque Jorge é criativo. Jorge é. Vamos Ele pensar. quer ficar sozinho, Agora não, sem hein? vingança. não. Ele tá É. se irritando. Um apelido parecido com ele, bem a cara Quem dele. gostou desse apelido foi meu. Gostou? Gostou. E aí? não disse que é o homem das cobras? É, isso aí. Geraldinho das Cobras. Gosta de cobra, cara. Ele falou que não, eu não aceito essa mesmo, não. Só se voltar. Aí Aí puxou de novo, né? todo mundo gosta. Aí ele hoje vem com essa história. Não, essa votação também, vamos botar de novo. Pronto. Agora vamos mudar, hein? É só pra criar um aquecimento. 5 horas eu já comecei Olha a aí. festa. Deixa eu botar a música.
Conversa com ela, não quis saber não. Vai de novo, vai. Era melhor ter ficado quieto. Você é uma amiga da onça, né? Olha, disse que é apelido. Quando você pegar. Pois é, gente. Ah, é pior. Tá já? Não, ainda não. Tá passando sua música. Pois é, gente, já. Agora. Sai já? Calma. Deixa eu passar sua música, É, rapaz. tava vendo a música. Esqueceu tá da lá. é. música. Big Paul tá quietinho dentro Ele do tá tão tempo. empolgado que tá esquecendo até das músicas, da Quietinho dentro do abertura, tempo. de tudo. Ô, professor, você lembra da sabotagem aqui? Do computador que foi Geraldão? maquiagem. Viu? Legal. Foi. Tinha Viu? menina, mano. Depois me passa esse Até umas PG. horas. Hã? Depois me passa esse PG do programa. Ô, professor. Lembra da sabotagem do computador? Pronto, agora foi aí, foi Pelé. A mamalina, não foi? Foi. Pegou uma mamalina aí que andou mexendo no lugar errado. Foi forrecer. Trocou isso aí, foi? Trocou massa? Oi? Não trocou não, né? Não, foi a sabotagem. No dia Mas que aí foi foi fora do ar, acabado. mandando olhar a antena lá em Água Branca e era Foi, ó. que tá- apertaram em mute e não sabia o que era a tecla mute. Não, pô, aí desligou tudo, professor. Oi? E quando você bota. Professor, Quando você coloca aperta a mute, que o computador sai, A FM não tá pela internet, não? Show. olha deixa eu aí, olhar aqui. é que mudou. Porque só tá AM aqui, 760. Acho que mudou aqui, você não tá no seu. Era um normal. privilégio Tá, qual é o link? tirar foto. É que mudou. Você tá pelo rádio, né? Você mostra Não, pro seu tô tio. pelo rádio Delmiro. Ganhar um cara que o Ah, seu tem é não, louco aplicativo aí. apaixonado. Não, tô ouvindo, é porque eu quero mandar pro Pelé. meu no Maranhão. Que ele tá Pronto, aí você É. manda o Nossa, aplicativo. esse é O um. linkzinho do com o aplicativo. aplicativo. Você abre a A mulher página, mais bonita tá assim, aberto aí, Santa Rádio Bia. Net. Aí tem compartilhar. E quando eles clicavam, aí Ah, sim. Rádio Obrigado, Net Rafa. tem. Não. Já foi pra tu, Márcio. Agora com a maquiagem, agora vou. Larissa. Toda maquiada, um Todo blush. mundo. Seu marido vai olhar e vai dizer, eu não saio de casa assim. Parecendo Emília. Vai, ué. Bora. Pois é, gente, ontem rolou mais uma edição do projeto Sexta do Chorinho, lá do seu Getúlio Bar e Café. O seu Getúlio Bar e Café fica ali no calçadão da Getúlio Vargas, lá em Paulo Afonso. Inclusive, as pessoas falam que essa programação é muito interessante do Chorinho, Delícia. de Djalma Félix. Parece que está à frente disso e parece que é uma sexta-feira por mês ou toda Eu sexta-feira. sei que é por mês. É, parece que é uma programação muito interessante, as pessoas frequentam e a programação musical muito boa. Parabéns aí ao pessoal do seu Getúlio, a Cricinha, a Ana Paula, todo o pessoal, Esse as rapaz quer meninas, falar né, com você. que fazem uma boa programação musical e também artística e cultural. Né? Parabéns aí ao pessoal do seu Getúlio Bar e Café. Vamos começar com o professor Manuel Pereira? O Manuel está aqui. Boa tarde, professor Manuel. Boa tarde, boa tarde. Deixe-me organizar aqui, que eu estou tentando enviar um link aqui neste exato momento para a cidade de São Luís, no Maranhão. Você quer fazer isso enquanto eu falo Já, aqui já. a programação? Sim, por favor. Olha bem, a programação do Clube CPA, que é uma programação no final de semana, que o nosso querido Fabrício, lá o diretor do clube, manda pra gente todo sábado. Isso. Programação, sexta-feira rolou o show, 19 horas com o Fábio Jean. Estava lá. 22 horas rolou Seresta com Cabeção. Você foi ver Cabeção? Não, tem vazado já. Né? Vazei, né? Você não gosta não, né? Cabeção você se manda. Não, a cabeça é gente boa. Mas você ficou pro show de Fábio Jean Fiquei. e depois vazou. Mas é que aquela mulher, você viu o cabeção por aí? Dali. Eu não. Hoje, sábado, 13 horas, já começou o show de Luanderson Isso. e Forró 6 cordas. Luanderson e Forró 6 cordas, hoje está rolando já, lá a partir das 13 horas. Já tem 1 hora de show. Já tem uma hora. Aí ela me marca. E amanhã, domingo, também, a partir das 13 horas, tem um show de Lequinho. Lequinho. Então, essa programação do Clube Paulo Afonso. Muita gente fala Clube CPA, mas CPA é Clube Paulo Afonso. Vamos colocar. Então, é a programação do Clube Paulo Afonso. Ô, poeta, Diga. agora mesmo antes de vir pra cá, eu tava lá na rua dele, na organização, saiu um bodezinho Né? fantástico, os caras são fantásticos. Bode. Eu passei lá, mas Já. eu passei por lá, mas passei na Rua das Rodas.
Tá bom, deixa lá. Procurei esse nome aí dessa rua, não. Olhei uma placa, olhei outra, eu vi lá, Rua das Rosas. Aí eu vi toda bonito, né? O pessoal faz uma. Aí eu pergunto, não, na rua D, mudou. Aí não tem. Você tá me cutucando pra ir lá falar com aqueles cabas lá. Meus heróis morreram de overdose, vou falar pra eles. Mas por que os caras mudaram o nome? Meus inimigos estão no poder. Foram os outros inimigos que trocou o nome. Não são esses atuais, não. Uma tradição dessa, Rua D, com uma tradição que tem, uma cultura que tem. Rua do Bom Conselho. Pois é. Aí vem os caras lá, meus inimigos. Mudou também a Rua E? Rua Todas do as Bom ruas Conselho. mudaram. Mudaram o nome. Rua E Perderam as agora letras, é. ganharam os nomes. Rua E agora é? Rua do Bom Conselho há muito tempo. Ah, gente. Devia se chamar Rua das Castanholas, porque é o que mais É. chama. Quando era menino pequeno lá em Barbacena, E bom conselho? a rua é. E bom conselho? Bom, Não sei que Você que é bom de mim. Não sei que Quem conselho. foi que inventou isso? Foi eles. Quem é que inventa isso? Foi eles. Meus amigos morreram de overdose, meus O pessoal inimigos. Simões vai responder daqui a pouquinho sobre isso. Quem foi que inventou essa história? Responda agora sem defender. Mudar pra pior. Isso. Aos gays. Alguém. Não, alguém não. Aos gays. Alguém, vários alguém. Vários alguém. Boa tarde, professor. Boa tarde, Manuel meu querido Pereira. Jorge, todos presentes aqui. Muito boa tarde. Quero aproveitar este singelo momento, né? Eu falar aqui do livro, mas hoje, dia 15, é aniversário da rádio. Isso, e também aniversário da minha mãe, Dona Líbia. Ah, parabéns, Dona Líbia. Líbia. Parabéns, Líbia Pereira. Minha mãezinha amada, feliz aniversário. Quantos anos, Dona Líbia? 71 anos. 71 voltas em torno do sol. Que possa ainda dar mais e mais voltas aí em torno desse nosso astro maravilhoso. Pois é, e me fale sobre a sua presença aqui, professor. Então, venho hoje, né, com a missão de agradecimento, porque tornou-se real aquele projeto, a campanha que eu estava fazendo do Catarse, para levantar uma grana e poder publicar os contos dos meus alunos, né, nesse livro Ficção Científica na Escola, volume 2. Então, está aqui em suas mãos, pena que a gente não pode mostrar, mas você pode descrever daqui a pouco. Pode mostrar ali para a live. Não, mas da live pode. A live Quem pode, estiver olhando aí vai mostra. ver, né, a capa, a concepção do livro, tudo. E conseguimos... A capa é daquele aluno. Não, essa capa, a concepção da capa foi minha, mas quem fez foi o Eric Duque, né, que é um designer lá em Paulo Afonso. Sim. Ele trabalha na área de computação e tal. Eu tive a ideia, né, dessa capa, então vamos dizer assim, externou o meu pensamento. Certo, né? certo. Ele criou, Eu passei para ele mais ou deu menos imagem à sua coordenadas, ideia. Isso, do que é que eu queria, né? Então é uma capa que retrata a ciência, ela sendo praticada por todos, né? Então nós temos crianças negras, índios, uma menina com uma cadeira de rodas, lendo, né? O índiozinho olhando o telescópio, uma menina com livro de astronomia na mão. Então a capa aborda um pouco isso, né? Que a ciência é acessível a todos, deve ser acessível a todos e a todas, independente de cor e sexo. E fale aí do conteúdo, quantas contribuições tem aqui dentro desse livro. Nossa, olha só, nós temos aqui 41 contos, poesias, não é? Um conto meu também, o primeiro conto a abrir o livro. Né? Professor, explique mais uma vez sobre a reunião desses contos. Esses contos são de alunos. Esses contos são os contos dos alunos do nosso CETEP, que foram produzidos no final de 2017. Só agora, né, quase tem que fazer alguma coisa. Boa tarde. Que eles passaram aqui para o livro, né? Até porque o ano passado foi um pouco conturbado, enfim, mas esses contos aqui são todos dos alunos, os contos e as poesias. E você fez a seleção dos contos, tem contos que ficou de fora. Isso. Ao todo foram produzidos 48 contos, mas tive que eliminar alguns por questão de linguagem, ou então cópia, né, já que
já que tem que ser inédito, algo novo. Claro. Não é? Então eu fiz um exercício com eles no final da terceira unidade, que seria o seguinte, que eles teriam que produzir um conto, uma história, uma poesia, se quisessem, não é? Baseado no que eles viram durante o ano letivo de 2017 na área de ciências, né? Biologia, química, matemática, física. Tá? E o quanto você mexeu nesses contos? Não, eu não mexi em nada, né? Afora as correções, Claro. obviamente, mas não mexi, até porque seria meio que uma agressão, não é a produção dos alunos. Tá? Mexeu quanto à forma, quanto a... Eu deixei o mais próximo possível da ideia original que eles, né, estavam tentando passar. Alguns eu pedi para fazer uma alteração aqui, outra ali, mas coisa muito simples. Coisa de orientação mesmo de um professor. Exatamente. Mas sempre respeitando, não é, as ideias que eles tinham, o que eles tiveram, que originaram os seus trabalhos. E, no geral, qual a sua impressão de todo esse material? Ou se tem algum material específico que você observou? Olha, em Jorge, mais detalhe? a impressão que eu tenho é o seguinte, o aluno, os estudantes, eles devem ser estimulados, né, na sua imaginação. A escola, nós temos uma escola ainda que obedece padrões um pouco arcaicos, na questão de o ensino ficar dentro da sala de aula, o professor entra, passa lá o conteúdo, sai, então ele tem que fazer com que os alunos, ele tem que primeiro quebrar essa barreira da sala, ele tem que fazer com que o aluno também saia desse limite, né? E que ele permita que o aluno extravase a sua imaginação, agora que isso também seja feito de forma que ele possa ligar o conteúdo que está sendo visto, não é, com aquilo que ele pode imaginar. Então, vejo, não é, tive a sorte de ter excelentes produções, alguns até vieram aqui, como Pedro, eu gostei muito, foi muito interessante. Pedro, a Josiele, né? E eles, assim, coisas fantásticas, pensamentos bem elaborados, trabalhos muito bem feitos. Inclusive o João, que ele trouxe, né, o pequenininho, ele já está fazendo os livros dele. Né? O conto dele, muito bom, e é um conto que a gente fica com vontade de saber como termina, porque ele não terminou de propósito, não é? Exatamente para estimular que as pessoas fossem atrás dele, para ver como é que vai terminar essa Você história. acha que essa sua participação na vida desses alunos, você acha que isso estimula eles, assim, de uma certa forma, a continuar a desenvolver o seu trabalho, a escrever coisas nesse sentido? Você acha que a sua participação, a sua presença é fundamental, não só na sala de aula, mas também no propósito de cada um deles? Eu vou generalizar que todo e qualquer professor, né, que permita que o aluno extravase o seu pensamento, extravase suas ideias e que ele saiba dar caminhos ao que o aluno deseja, né, ele sempre vai fazer diferença na vida do aluno. Né? Eu tenho alunos hoje que, por exemplo, quero aqui deixar um alô para o Vitor e para o Vitor e para o Lucas Honorato, que eles já têm uma página no Instagram que chamado Papos Matemáticos, não é? E lá eles debatem física, matemática, resolvem questões, eles estão para abrir um canal no YouTube para resolver questões de física, de matemática, e a linguagem deles é interessante porque eles sabem a linguagem do próximo, porque tem quase a mesma idade, então tem alunos que já recorrem a eles para tirar uma dúvida, não é? Seja física, matemática, química, então tem essa questão aí. Além de que eu observo que tem outros alunos que vão, a partir desse momento aí, ou desse livro, né, já tem essa verve da escrita, já desejam Eu acho que a internet, se hoje trabalhar em algo que seja referente ou à tecnologia ou também à questão de escrever livros. Eu acho que hoje o universo da internet facilita muito esse processo. Antigamente, por exemplo, eu tinha quando eu era menino estudante, eu já escrevia coisas, mas eu não tinha, eu estudava na escola,
jamais apresentei um trabalho meu ao professor, porque eu sabia que ele não ia ter tempo de verificar, nem de avaliar, e nem de me estimular. Então, o que a gente estudava na escola era só na escola. Fora da escola, a gente tinha outro aprendizado. Inclusive, eu confesso que eu aprendi muito mais fora da escola do que dentro da escola, porque a minha concepção, o meu nível hoje cultural, quem me deu foi a cultura, a arte. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque. Foram esses caras que me deram regra e compasso. Na escola eu aprendi muito pouco. Então, o que faltou, na verdade, nesse tempo... É como eu digo, tem que quebrar as barreiras, né, da sala, os limites da sala. Isso tem que partir do professor. Se ele não procurar mudar, ele vai ser mais um tijolo no muro, né? Talvez a música do Pink Floyd. Então, ele tem que procurar sempre uma alternativa, sempre melhorar sua didática, procurar conhecimentos, conhecer mais. E isso vai refletir no ensino dele, no aluno, no comportamento do aluno, não é? Então é todo um efeito cascata em torno disso. Claro, Vilar, prazer ter você aqui de volta, meu velho. Você é parceirão, forte. Um cara que está estudando, né, fazendo uma licenciatura para estar no mesmo lugar hoje que está o professor Manuel Pereira, né? Uma licenciatura em Educação Física pela Univasf. Eu não pude vir os últimos sábados que eu estava em de prova, né? Hoje foi uma prova final, fiquei em uma, né? E deu tudo certo. Na realidade, eu queria também aproveitar para fazer uma pergunta para o professor Manuel sobre a questão do podcast, né? Os podcasts de tudo, tá? Na realidade é uma gama de coisas, mas os podcasts sobre iniciação científica, sobre algumas coisas que a mídia normal e que a gente não vê, a gente vê nos podcasts, né? Hoje estão se popularizando, voltando, porque eles tinham dado uma caída, e agora voltam os podcasts, inclusive de coach. O coach quântico. Olha, se chegar algum coach quântico perto de você, corra. Por favor. Bom, Thales, hoje eu tenho um podcast chamado Sertão Ciência. Inclusive aqui aproveito para fazer uma propagandazinha, não é? Ele se encontra hospedado no SoundCloud, ok? Se você tiver aí o aplicativo SoundCloud, entre lá, tem o Sertão Ciência. Já tenho 4 programas lá gravados. E hoje o podcast se mostra uma ferramenta muito poderosa na divulgação científica. Hoje no Brasil nós temos canais como, por exemplo, o Dragões de Garagem, o Sinapse, o Serendip, que eles trabalham, né, a divulgação científica de uma forma muito acessível, né, extremamente acessível. A questão é que ainda por aqui na nossa região e no Nordeste em geral, o podcast não é tão, consumido como é no Sudeste e Sul, né? E também nos Estados Unidos é uma febre podcast, até porque lá o pessoal vai trabalhar e entre a casa e o trabalho o pessoal já vai ouvindo, né? Então, aqui no Brasil e como eu estava dizendo aqui do Nordeste, ainda não está sendo tão popular. Eu espero que isso mude, né? Eu mesmo faço meu trabalho de formiguinha, repasso para os meus alunos, indico que podcasts eles devem procurar, dependendo do assunto também que eles queiram. Porque você tem podcast que vai falar de histórias em quadrinhos, podcast que vai falar sobre ciência, história, enfim, é um mundo, é um universo, na verdade, né? Para quem aí deve estar se perguntando o que é um podcast, né? Podcast nada mais é do que programas que são gravados, que ficam disponíveis numa página, num site, onde você vai ter acesso a esse podcast a qualquer momento. Então você pode baixar no seu celular, pode ouvir numa caminhada, num exercício físico, por aí. Não é porque a gente vê hoje, né, e até Jorge comentou aqui no programa já tem um tempo, que a gente tinha falado que a televisão, como ela conhece, como nós conhecemos hoje, ela está mudando, né? A internet está melhorando e com a melhora da internet, essa hegemonia dos grandes veículos de comunicação vai acabar. O próprio rádio já está se adaptando. A gente vai escolher o que a gente vai ver, o que a gente vai ouvir.
fazendo lives, as rádios estão fazendo live, estão fazendo podcast também, colocando os podcasts da programação para as pessoas a ouvirem. Consequentemente, você tem um smartphone e você pode ver tudo num único aparelho. Então, isso é uma evolução que nós, inclusive, estamos acompanhando. O programa Balai vem, inclusive, acompanhando essa tendência também. E a gente fica feliz porque a gente dinamiza a informação, né, e a comunicação. Inclusive, a população precisa desse recurso, precisa ter esse recurso a seu dispor. Porque isso é a formação das pessoas, isso forma as pessoas. A gente hoje, por exemplo, as televisões de hoje, de sempre, formaram consciências erradas, né? Equivocadas. Então você era obrigado a assistir aquilo que estava passando, você não tinha outra opção. Quando você mudava o canal, mesmo assim, tínhamos vários canais, mesmo assim era uma coisa já oferecida, era uma coisa oferecida. Então hoje eu acho que a gente está caminhando assim para um processo de você escolher o que você quer ouvir, escolher o que você quer consumir. Eu acho que isso é muito bom. Eu vejo algumas páginas de prefeitura já que utilizam a tecnologia, né, a questão do podcast, para mandar lá seus recados, bem como também grandes mídias, exemplo, Folha de São Paulo, o Globo. Se você entrar lá na página deles, né, você pode baixar o podcast para ouvir determinada reportagem, tá? E também não precisa entrar na página dele. Quem tem aí seu Spotify, seu Deezer, né, seu podcast da Apple, pode entrar lá e escolher programas, tá, para ouvir. Professor Alcivandes. Boa tarde mais uma vez, é uma alegria enorme estar num debate tão profundo sobre iniciação científica, principalmente na educação fundamental, né? Eu fico muito preocupado com a questão das fórmulas, ou então da tecnologia, porque a tecnologia ela é boa, ela pode facilitar o trabalho do professor, mas ela jamais vai superar o professor. O professor, ele é que tem a capacidade de problematizar, acompanhar os problemas sociais que a criança traz de casa, da família, da sociedade, da comunidade, e é ele que faz o acolhimento humano, não é? A tecnologia é muito importante, mas, por exemplo, que tecnologia tinha Jesus quando falou para 5.000 pessoas que, se você botar grosso modo, daria 40.000 de alcance, sem rádio, sem som, sem nada. Então, o que prendeu a atenção das pessoas foi o conteúdo. O professor, quando ele tem conteúdo, ele segura o aluno, independente do instrumento que ele usa, porque a boca só fala o que o coração transborda. Quando a criança está numa sala de aula, que ele percebe como um professor, como nós estamos aqui hoje com a brilhante produção de ficção científica na escola, ele percebe que aqui dali não é apenas um trabalho para ganhar o dinheiro, ele percebe que aqui dali é algo que ele gosta e transborda quando fala. Aí sim, consegue conquistar a criança e consegue segurar a atenção da criança, né? Eu chamo a atenção para outras coisas porque a iniciação científica, ela dá uma contribuição profunda, não só na escola, não só na sociedade, também até mesmo na religião. Eu faço aí até uma brincadeira aqui com um professor, que a minha área é de história, né? Tinha um professor de história uma vez lecionando e disse assim: olha, tudo aquilo que aconteceu no Egito, cientificamente se responde. E aí a criança disse: responde como? Aí disse, por exemplo, o mar, ele, com o movimento de translação e rotação da Terra, a maré baixa, e aí foi possível Moisés passar. O mar era vermelho porque tinha umas algas que se proliferavam e quando era dessa época ficava vermelho, por isso que ficou em sangue. Os gafanhotos, e aí eles saiu justificando, né? Aí quando chegou no final da aula, a criança deu tanto pulo e o professor disse: você está alegre por quê? Só porque Moisés atravessou o mar vermelho com 15 centímetros de água? Ele disse: não, professor, porque eu nunca imaginei um camelo se afogar em tão pouca água. E um exército do faraó que acompanhava, né? Então, às vezes, a gente pensa que forma umas medotas para poder diminuir uma história,
E quando você vai para a ciência, é ao contrário, a ciência dá uma notoriedade que nós não percebemos, fica maior ainda, né? E, a meu ver, é o seguinte, não tem uma saída, é botar a criança para fazer ciência, porque ciência não se aprende vendo os outros fazendo, né? Agora, além da dica que os professores deram, eu poderia indicar alguns desenhinhos, alguns programas que o pai de família poderia assistir com seus filhos em casa, né? No YouTube deve ter, na Globo Mais, né? Globo Play tem, né? Na Netflix também tem um programazinho chamado o Jovem Sheldon, que é uma criança que ela nasce superdotada e todo o pensamento dele é científico, e ele fica o tempo todo tentando provar as possibilidades científicas dele, né? E tem também um programa para adolescente, a turma de 16 anos por aí, chamado Big Bang Theory, que é a versão do Sheldon já jovem e adulto, não é? Agora, o mais importante é praticar, é fazer a receita aí do livro Ficção Científica na escola, que para mim é uma revolução que o professor está trazendo aqui. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele não está falando dele. Sabe o que é que está me encantando? Ele está falando dos resultados do trabalho dele. Aí isso me encanta no professor, porque a gente sabe que o professor é bom quando o que ele faz é demonstrado através dos seus alunos. Aí os alunos aprenderam ficção, fizeram os textos, produziram o livro, e eu vou dizer a vocês aqui, assim, eu sou chato, viu? E principalmente pro lado de livro, que eu tenho um bocado de livro publicado. A capa está uma coisa extraordinária, eu já folheei aqui, o conteúdo está uma coisa extraordinária. E além disso, ele está aqui mostrando não só uma obra dele, uma obra também dos alunos, né? É uma obra coletiva, orientado por ele. Então isso fica mais rico ainda, mais interessante ainda, porque na verdade os meninos, quando pegam um material, quando olham um material desse já elaborado, já organizado por um professor, quer dizer, não há erro, não há dúvida. Então é um trabalho super interessante que a gente tem que evidenciar. Vamos traduzir o que é que nós estamos dizendo aqui. Qual é a pessoa que tem a capacidade de dizer que o pão da padaria tal é bom? É o padeiro que faz, que está na padaria, ou quem consome o pão? Quem é a pessoa que é capaz de dizer que a pizza Metro, que o Geraldo faz a propaganda toda semana, e aquela costela no bar faz deliciosa? A hamburgueria. É quem produz o alimento ou quem degusta? Aí a grande discussão da educação que eu vejo hoje é a seguinte: eu vejo muitos colegas educadores e professores que ficam muito felizes e às vezes até se enaltecem com os títulos que possuem, como pós-graduação, mestrado, às vezes doutorado e assim sucessivamente. Mas por outro lado eu fico triste que quando você chega no aluno dele, o aluno não reproduz a inteligência que ele diz que tem. Aí fica só uma discussão de estrutura, de salário. E o salário não determina o comportamento do professor e a capacidade que ele possui. Sim, quando ele mostra um bom conhecimento, aí o salário é um reconhecimento da capacidade que ele possui. Então eu fiquei feliz pela produção, porque o professor mostrou aqui novas tecnologias e mostrou que é possível educar com essas novas tecnologias e trouxe o resultado. Não do que ele diz, mas do que os alunos deles produziram junto a ele. Aí então o pai de família, a mãe, os outros colegas da escola, o diretor da escola, o coordenador pedagógico da escola, a pessoa que zela pela escola, porque a educação não se faz só, é um conjunto de todos. Imagina a alegria que todas essas pessoas dessa escola não estão tendo, né? Agora eu vou dizer a você, viu, a produção aqui, a Globo está perdendo, está muito bonito. Eu estou fazendo inveja porque a rádio você só consegue ver se você for para a live lá. Mas está muito bonito, está extraordinário. Parabéns, professor, mais uma vez. Eu não me canso porque fiquei feliz que eu vi as entrevistas aqui e hoje eu cheguei e vi o resultado da entrevista. Eu vi essas crianças dando a entrevista aqui no rádio, né? E parabéns, Jorge, por ter trazido para mostrar o resultado do trabalho. Pois muito bom, muito gratíssimo. Quero aqui
tenho que falar que não seria possível essa qualidade sem a ajuda e a supervisão de Pérola Damasceno, a figura que não está mais entre nós aqui em Paulo Afonso. Calma, ela não morreu. Fiquei preocupado agora, quase. Não, ela era paulista, estava aqui fazendo engenharia de pesca, terminou, voltou para a terra dela, mas tive a sorte aí de trabalhar com ela e ela me ajudou muito aqui na revisão do livro, na concepção, não é? Essa montagem aqui da orelha, da capa, da contracapa, não é? Então tudo foi ideia dela. E claro, também tive a ajuda do Eric, que ele externou, né, a ideia que eu tinha da capa, né? Eu conversando com ele, ele disse, poxa, Eric, eu queria uma capa assim, etc e tal. Então, Ele que é um aluno. Né? Não, o Eric, como eu disse, Eric, o design. Ele trabalha com tecnologia, não é? Certo. Informática, design também, e uma pessoa muito bacana. Então ele, conversando com ele, não é, produziu essa capa, Certo. e que externa muito, né, esse momento a respeito da ciência que está passando por uma crise aqui, né, com esse governo, enfim, não quero entrar muito nessa seara, mas felizmente, infelizmente, não é? A ciência ela está sendo feita, está tendo meio que um trabalho de formiguinha, porque eu observo muita gente aí através de podcasts, canais no YouTube, grupos no WhatsApp mesmo. Eu faço parte de pelo menos 5 grupos entre física, astrofísica, astronomia, e a gente está aí fazendo divulgação, passando para as pessoas que querem pelo menos entender um pouquinho, né, de ciências. Então esse trabalho está sendo muito importante neste momento, né, já que temos uma crise na educação brasileira e também uma crise na ciência. Afinal de contas, foram cortadas as verbas aí da ciência, pesquisas que estão sendo desmanteladas, então é muita coisa, está difícil. Mas, enfim, como eu digo, eu me enquadro nisso, né? Vamos fazendo um trabalho de formiguinha, devagarzinho nós vamos, não é, fazendo com que a ciência chegue a todos, né, aos lugares mais difíceis, mas a gente tem que fazer com que ela seja tão popular quanto o futebol ou qualquer outro esporte, dança, música. Então isso tem que fazer parte do nosso cotidiano. Afinal de contas, nós vivemos num país de analfabeto científico. 80% da população brasileira não tem ideia do que é a ciência. É por isso mesmo. Não é pouco. E é por isso que a gente tem que ter muita E paciência, aí a né? gente deságua aí terras planistas, pessoas que não acreditam que o ser humano foi à Lua, e de tudo. Né? O que nasce de forma inocente hoje desemboca, por exemplo, nas pessoas que fazem campanha anti-vacina. Isso é o pior. Então tem doenças que estão voltando, sabe? Pessoas que não estão vacinando seus filhos, e tá aí seus meninos com poliomielite, entre outras coisas, ou até mesmo tendo que velar seus filhos, né? É triste, mas é verdade. É o feedback. Por quê? Antigamente tínhamos um sistema engessado, que era só o emissor da mensagem e quem ia ser o receptor da mensagem. Antes era só a mensagem de aluno e professor. E hoje temos várias metodologias, e essas metodologias devem ser aplicadas nas escolas. Independente se ela é nova, se é algo diferente, nós temos que testar sim, mas com o auxílio de um profissional, um professor. Nós, como jornalistas, como tutores, como professores, nós temos que sempre se atualizarmos à tecnologia, porque hoje temos o feedback do público e é algo bem mais acessível do que antes. Mais cedo, eu estava falando com Marcinha, e conversamos que antigamente era bem mais difícil conseguirmos acesso a livros, alguém que tivesse conhecimento sobre eles. Era bem mais difícil. E hoje não. Apesar de ser um sistema que tem muita distração, que é o celular, o computador, etc., hoje temos acesso a tudo no mundo. Uma coisa que antigamente não tínhamos acesso do Japão, da China, dos Estados Unidos. Hoje temos completamente fácil e acessível. Tanto pro bem quanto pro mal. É por isso que a gente tem que ter. Por isso que a gente tem que ter paciência, né? Jó teve. Eu chamaria a
a atenção das pessoas que estão em casa para poder entender assim. O professor Antônio Manuel, ele diz assim que há 80% da população analfabeta no sentido científico. Na linguagem, a gente diz assim, que as pessoas são alfabetizadas e não são letradas. O que quer dizer? O alfabetizado ele tem a capacidade de decodificar o símbolo, mas às vezes ele lê e não consegue entender o que ele está lendo. Isso. Aí então o número passa mais de 80%, porque quando você manda alguém ler um bom texto e pergunta o que é que o texto diz, e o que você diz do texto, aí você vai ver que a confusão está maior. E depois eu tenho um problema que me perturba muito tempo, porque todas as vezes que há eleição, o dado volta a aparecer do analfabetismo na televisão. E todas as vezes o dado é assustador e você fica pensando assim, poxa, parece que o analfabetismo é como a chikungunya, ele muda de nome, mas não acaba nunca, né? Era dengue, virou chikungunya, virou zika, daqui a pouco vira outra coisa e a gente não sabe o nome. Então, infelizmente, todas as ações são políticas. Aí a pessoa que está em casa tem que entender o que é que a política tem a ver com isso. Eu fui observar no meu dia a dia que às vezes o camarada ele vai para a escola, ele é alfabetizado, mas quando ele chega no local de trabalho dele, seja no setor público ou no setor privado, ele vai percebendo com o tempo que ele mudou o entendimento, mas no lugar que ele trabalha as pessoas não perceberam que ele mudou. Aí não aproveita o conhecimento que ele teve na escola. Aí quando passa o tempo, aquele conhecimento que ele pegou na escola para ele poder decodificar a letra e ser um alfabetizado, ele percebe que não mudou nada, ele continua no mesmo cargo, ele continua fazendo a mesma coisa, ele continua fazendo as mesmas coisas e as pessoas não inseriam ele em outra coisa. Então ele volta a fazer o que ele fazia antes. O que era que ele fazia antes? Nada que precisasse do entendimento, do letramento. Então, a pessoa que trabalha com RH, a pessoa que trabalha com liderança, a pessoa que trabalha com chefia, a pessoa que trabalha com política, ele às vezes é um assassino de talento. Porque ele vê a pessoa estudando e pode dizer, olha, você estava vigiando o portão, agora você vai entregar a correspondência. Olha, você estava abrindo a porta da escola. Mas você pode agora dar um suporte na biblioteca. Olha, você antes fazia só a limpeza da escola, mas agora você é letrado, você sabe ler, você pode ajudar na seleção dos livros na biblioteca. Aí vai envolvendo, então as pessoas voltam a estudar no EJA, voltam a ser alfabetizadas depois de adultos e elas continuam exclusas. E agora o que é que a sociedade está fazendo? Todo esse desmantelo político que está tendo é para pobre não ter o direito de pensar. Porque o que provoca a mudança é o pensamento. Porque o pensamento é o ato de conspirar. Para você ser a favor, não precisa pensar. Se você for à Câmara dos Vereadores, sabe qual é a máxima de lá? Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, fique de pé. Porque o ato de discordar faz um esforço. Você tem que ficar de pé. E quando você pega uma prova, diz assim, verdadeiro ou falso? Caso falso, justifique sua resposta. Todas as vezes que você é contra, tem que usar a inteligência para dizer por que você é. E aí eu fico assim triste, porque eu vejo muita gente falar do governo passado e defendendo o governo atual. Mas até agora eu não vi ninguém dizendo uma ação atual que tenha sido concreta, ou para a educação, ou para o pobre, ou para a sociedade. Olha, eu não estou dando nome, eu só estou dizendo assim, diga uma ação que favoreceu. É mais fácil realmente ficar a favor. Porque a favor não precisa provar nada, né? Olha, eu quero mandar um beijo. Isso tá certo. Quero mandar um beijo para a Michele Campos, que está ouvindo a gente. Um beijo para você, Michele. Também minha querida Helena. Tem uma banca lá na feirinha, na Feira Nova lá, Helena. Eu compro tapioca na mão dela. Aquele beijo para você, minha querida Helena. Eu já falei a programação do CPA. E o nosso amigo Marcelo, também do Isla, acabou de mandar aqui uma programação. Hoje tem Lorena Lima, a partir das 20h30, lá no Isla. Informou também que todas as sextas-feiras de junho, todo mês de junho, você vai poder curtir o forró do Zé Madruga, com Salve Emanuel. Sempre a partir das 20h30, com comidas típicas, muito forró, etc. Dia 28 de junho, vá curtir o forró dos bonitos. Então não posso ir, eu nem Pelé. Eu também não vou chegar nesse lugar. Não vou poder ir. Queria muito ir, mas
Eu não tenho beleza. Forró dos Eu bonitos. sou exótico. Aqui daqui mesmo não vai ninguém. Mas não há ninguém feio, há pessoas desabonitadas. É, Só vai Márcia Queiroz daqui. Daqui Já lá daqui vai fora, ele vai pro entrar. eu também queria Massinha. aproveitar para falar da questão do festival, do segundo festival Principalmente se for Rasga a maquiagem, Mortalha, né? que é um Aquela festival que vai maquiagem, acontecer aqui em Delmiro no dia Maquiagem 17 de da agosto, na pousada Macambira, às 16 horas. As Certeza. bandas confirmadas Pedro Salvador, Dead File, Cabaré Rock, Magritte, Dubitelio, que inclusive já esteve aqui no Teve programa com a aqui, gente, já do- Oxy Roots, Jordi, Raiva PH, Clandestine e Grinders. Essas são as bandas que estão confirmadas, inclusive a gente está fechando com o pessoal para que as bandas venham falar aqui. Primeiro que a gente não conhece algumas bandas que estão aqui, a gente vai conhecer a cena underground de Delmiro, né? Eles já confirmaram presença aqui, a gente vai só agendar as datas para que eles venham aqui falar sobre o evento, Isso, como vai ser a participação deles. E tem notícia da podridão? A Podridão estava em Fortaleza, né? Eu venho seguindo eles aqui na. Eu seguindo eles, o Ive eu venho seguindo ele no Facebook, eles estavam em Fortaleza, mas estão voltando agora para São Paulo. Né? Eles, Podridão tem Eu tenho notícia da porcaria. Porcaria todo dia está aqui, todo sábado. Né? A banda do balaio, porcaria. Porcaria. A dupla. Porcaria. Jorge, eu estava conversando com um colega e ele estava falando, pô, cara, eu estava ouvindo o programa de vocês e estava lá uma banda de death, o Cláudio Caro inclusive colocou a música dele e tal. E ele disse, pô, e ele achou massa, disse, pô, bicho, qual é a rádio Paulo Afonso que ia dar uma ênfase para uma banda desse tipo de som, assim? Então, eu disse a ele, cara, a função da gente é mostrar todos os lados, todas as expressões culturais. E é uma expressão cultural aí, tá rolando na cidade, né? É o sexto que o Wilker vem fazendo. E mostra que tem um público e tal, um negócio peculiar, mas é isso, né? Olha o nome do programa. Balaio. Já diz tudo, né? Pois é. Balaio programa. Balaio programa. Diferente. Deixa O problema vai encaixar. Chara da Coisa coisa. pra falar. Pois é, programa de Balaio de volta. Temos um áudio aqui do nosso querido Geraldo Alves, diretamente lá de São Paulo, Manda. dando a sua contribuição aí para o nosso programa. Vamos ouvir? Geraldo Alves de São Paulo. Boa tarde, Geraldo. Jorge Papapá, Pelé, Márcia, Geraldão, professor Silvano, Thales Vilar, todos que estão no estúdio. Parabéns às Rádios Delmiro pelos seus 24 anos de sucesso e que vem muitos outros anos de muito mais sucesso e que desde o programa Balaio, quanto os demais programas contribuam né, ainda mais para esse sucesso sempre. E cara, Jorge, a gente vem acompanhando o que passa, né? O que vira destaque, o que é importante ressaltar, fazer o debate, e a gente percebe que tem uma série de assuntos que se a gente for tratar, cada um deles vai gerar uma infinidade de prós e contras, né? Essa semana, na estreia do mais novo portal de Paulo Afonso, que é o tribuno.com.br, no qual eu tive a grande satisfação de ser convidado a escrever uma coluna e estou muito empolgado, né? Eu escrevi algumas coisas e o site já estreou com sucesso e espero que esse sucesso possa cada vez mais se ampliar, né? E um dos temas dos quais eu pude discorrer, né, foi justamente a questão da violência infanto-juvenil. É um tema espinhoso, é um tema difícil, é um tema que parte da sociedade parece não ter interesse em debater. Por que digo isso? Porque os índices de violência infanto-juvenil são cada vez mais alarmantes. Então é importante discutir o ECA, é importante discutir a estruturação da rede de apoio, né, à criança e ao adolescente. Né? É importante
pode discutir a Eu tenho um problema consolidação com das síntese. políticas sociais, inclusivas, Ele faz live de 1h30, 2 horas. né, em favor da criança e do adolescente. Não, mas em primeira pessoa eu não consigo não, 2 horas. Né? E aí, quando Nem se se eu discute quisesse. Tem que ser na terceira pessoa. quando se discute exploração, abuso, exploração sexual, são temas que geram uma série de entendimentos da sociedade e são temas esses que precisam Tem que dar pra ser você lá, debatidos, já. né? Não fazer como Pra ele. Não, foi bicho, é 2 feito minutos. pelo atual presidente da República em uma das oportunidades, eu até cito isso Porque 2 acho no que tá de bom texto tamanho. e coloquei à disposição do site Tribuna Mongo, onde em um episódio o presidente da República falou aberrações, né, contra o ECA, contra o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí eu fico pensando, o presidente de uma nação, alguém que vem de uma doutrina militar, alguém que passou 30 anos, quase 30 anos como parlamentar, e esse alguém não legitimar o que está documentado, que é lei, esse alguém não ter um diálogo de discutir o melhoramento caso ele discorde de alguma coisa que está na lei, por que não discutir e apresentar propostas de melhorias? Mas, em vez disso, o excelentíssimo senhor presidente da República, né, faz desdém, né, brinca com coisa séria. Então, para o senhor presidente, para as pessoas que acham que o senhor presidente está certo, que reflitam. Essa é a mensagem que a gente deixa. Eu gostaria que as pessoas pudessem fazer essa reflexão de forma muito profunda, né, e debater, sim, o combate à violência em todas as suas formas é indispensável. Meu caro Jorge, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar hoje, né, e cada vez mais desejar mais sucesso ao programa Balaio. Lembrar também o pessoal que gosta de bingo, hoje tem aí no bairro Centenário, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, após tem a missa, encerramento do novenário, né, que começou no último dia 7, e após a missa tem um grande bingo com uma moto lindíssima e vários outros prêmios, cartela apenas R$10, então pessoal compareça, né, para marcar e quem sabe concorrer a esse belíssimo prêmio lá na comunidade, no bairro Centenário, comunidade Sagrado Coração de Jesus. Saudar a toda a comunidade, forte abraço a todos. Lembrando também que dia 21 tem lá o Arraiá na comunidade Lagoa da Pedra, a organização do nosso amigo Hamilton Guedes, popular Mimi. Jorge, forte abraço e sucesso sempre. Pois é, lembrando também que hoje tem o Arraiá da ONG Meu Mulungu, com sorteio de rifas, pula-pula, pipoca, algodão doce e muito forró pé de serra. Inclusive tem show com Bruno Silva, Silvan Pisadinha, amante da Night e Jones Costa. Tem também prêmio para o melhor traje junino e muito mais. Lá na. Como é o nome do menino lá da ONG? Fábio. Da ONG Meu Mulungu. Também no Catedral tem uma programação interessante hoje que o Beto mandou pra gente. Catedral do meu amigo Beto traz hoje o show da banda Pagode 10, hoje a partir das 21 horas. Inclusive tem um áudio aqui do Beto, daqui a pouquinho vamos passar. Tem também o sorteio de um queijo empanado com 2 caipiroscas, que o Beto está oferecido aí para meu querido Beto Catedral. Tem show de Yuri Bittencourt também hoje na Arena Bia. Tem um bocado de coisa aqui que a gente vai falando durante o programa. Pois é, professor. Hoje temos que falar sobre o futebol. Daqui a pouquinho com o nosso querido Geraldinho. Como é o nome? Geraldinho das Cobras. Como é? Geraldinho das Cobras. Geraldinho das Cobras. Daqui a pouquinho temos futebol com o Geraldinho das Cobras. Professor Jorge, neste momento nós estamos sendo ouvidos na Paraíba. Leonardo Bezerra, Erlon Souto estão lá
Campina Grande, João Pessoa nos ouvindo. Um abraço para todos eles. Através da Radiosnet. Não é? Um grande abraço para os Sorteia meus dois amigos de longa data. Né? Sei como Dois. Gerson, Suzete, galera que eu estudei lá no passado. Estamos aí. E também a professora Leslie Barreto, nesse momento na cidade de Jequié, está nos acompanhando. Um grande cheiro para ela, para sua família. E também quero aproveitar e parabenizar meu grande amigo Jimmy Brito, advogado, Paulo Afonso. Ontem chegou à casa dos 45, agora vai para o segundo tempo. É o terceiro tempo já. Meu amigo Jimmy, feliz aniversário, meu amigo. 45? 45 anos. Já está no segundo tempo. Eu também, em agosto, eu vou chegar nesse momento. No segundo aí. tempo? É. Eu vou chegar no segundo tempo ainda. Vou demorar ainda. Vamos falar de futebol. O primeiro tempo foi muito agitado. Espero que o meu segundo tempo seja mais calmo. Meu primeiro tempo foi 9-9. 9-9. Eu fiz 10 gols. Nesse segundo tempo agora, vamos ver se a gente acalma, já está tudo empate, tá, entendeu? Vamos falar de futebol? Vamos, aqui, Geraldinho das Cobras. Eu queria perguntar ao Geraldinho das Cobras Manda. se ele já tem a programação do Campeonato Brasileiro logo após a Copa América. Isso. Já tem alguma programação? Já saiu a tabela? Não, a tabela continua, né, João? Continua, né? A tabela continua, essa paralisação aí nós teremos aí, logo após a Copa, né? O Brasil continua aí vencendo. O que você achou do jogo do Brasil ontem? Estreou bem ontem, né? Estreou bem. Foi um primeiro tempo regular e fez um bom segundo tempo. Ele foi vaiado no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi ainda Porque quando você pega um time ruim, rapaz, Joga melhor com o Neymar ou sem Neymar? você que joga futebol, você sabe. Quando você pega um time ruim, ele não joga, nem deixa você jogar. Verdade. A seleção Então, joga quando melhor. você pega um time bom, você joga e deixa o cara jogar. Verdade. Deixa ele jogar. Então o que aconteceu ontem com o Brasil foi isso. Quando o Brasil entendeu o jogo da Bolívia, né, a dificuldade que a Bolívia tinha de se colocar no campo, o Brasil articulou e fez os 3 gols assim imediatamente. Agora, fala As sobre mudanças as mudanças foram boas, o Cebolinha entrou bem. Encaixou, né? Encaixou. Fazendo aquele Pelé. Inclusive, uma novidade, né? Novidade. Ele feminino é um bom jogador. Verdade. Agora, me fala sobre o futebol feminino. Mas ele tem uma pergunta aí. Sim. A pergunta que os ouvintes não param de fazer. A seleção joga melhor com ou sem Neymar? Olha, na minha opinião, o Neymar, a seleção joga um sistema que é rotulado e centralizado Nele. para Neymar. E sem Neymar, todo mundo joga. Todo mundo quer jogar, todo mundo, que é o certo, é o coletivo. Eu acho que sem Neymar o Brasil produz melhor. Melhor. Produz mais, porque não fica em cima de um jogador. Jogador só. Os recursos são vários São, outros. justamente. Entendeu? Não São fica vários- só dependendo São outras alternativas, da né? qualidade dele. É Então, verdade, e aí- eu acho que ganhou o Brasil. E eu senti outros jogadores mais à vontade, né? Eu até acho que essa contusão de Neymar foi uma coisa meio, como quem diz, migué. Ali foi migué. Porque não seria bom o Neymar estar na Copa, porque iria detectar uma falta de comando do Tite e não ter desconvocado ele depois daquele caso que aconteceu com ele. Entendeu? Mas aí é um caso particular, né, não importa, mas Caso particular. meu amigo, o menino Se ele é dentro de campo de o jogo, menino não foi convocado porque Geraldo. cuspiu o jogador. Como é o nome dele? Douglas Costa. Douglas Costa não foi convocado Não. porque cuspiu no jogador. indisciplina, né? Indisciplina. Aí tudo E bem. Neymar também deu um murro no cara e cuspir. Isso. Cuspir o Messi pode. também deu. mas Cuspir não em pode. seguida, o Messi também deu. Dar murro pode? Não. Então eu acho que eles reuniram lá e falaram, viram que era melhor o Neymar simular uma contusão. Seria melhor para a seleção, seria melhor para o técnico e seria melhor também para o campeonato, para todo mundo. Porque Neymar fica fora, sai de foco e o Brasil continua jogando aí, ganhando ou perdendo. A preocupação que eu tenho é o seguinte, o Geraldo diz assim, que é coisa que acontece fora do campo. Olha, eu sou professor e o Antônio Manuel aqui também é professor, Thales também está na mesma linha da educação, né? E Delbrando está aqui também na mesma linha da educação e nós não deixamos de ser professor quando estamos fora de sala de aula.
Por exemplo, Santa Brígida é um lugar pequeno e raramente uma criança ou um aluno meu vai me ver em um bar bebendo, ou dentro da escola, ou próximo da escola, porque o que eu faço fora da escola também importa, porque é um exemplo para o estudante. Aí o questionamento é o seguinte: Neymar, ele é um ídolo. Aí as coisas que ele faz que não é correto e a falta de disciplinar, de dar um comando, faz com que a criança ache que é normal e ele pode fazer também. Porque já está difícil do pai disciplinar, já está impossível do professor dizer o que é certo e errado. Nem padre e pastor consegue. Está muito difícil. Eu mesmo vou fazer aquele negócio que ele fez. E depois, ó. E depois, é a mesma coisa, né? E depois o seguinte, Geraldo, assim, não vamos discutir a questão que ele teve com a moça, se houve ou se não houve. O que eu chamo a atenção para o ouvinte, o que eu chamo a atenção para o sexo masculino, principalmente aqueles que são meus alunos e me consideram, minha gente, não interessa. Eu posso sair com uma profissional do sexo e eu posso estar pagando, mas se no ato e na hora ela disser não, é não, amigo. Porque qualquer coisa que vá além do não é estrupo. E as pessoas também não estão entendendo o seguinte, que estrupo não é você consumar o ato, não. O estrupo é você tentar fazer algo quando a outra pessoa não está na condição de se defender. Então você que está em casa, preste atenção. Por exemplo, você não morar com uma pessoa alcoolizada, ela pode dizer que é um estrupo, porque ela não tinha consciência do que estava fazendo. Se a pessoa está drogada, é um estrupo, porque ela não sabia o que era que estava fazendo. Por que é que o médico, o esteticista, ele foi processado por 50 mulheres? Porque as mulheres ainda estavam sob o efeito da anestesia. E ali não quer dizer que houve um ato sexual. Mas ela estava inconsciente, sem poder se defender, e ele tentando bulinar. Então, essa visão masculina que nós temos das coisas, nós temos que trabalhar. É verdade. E o rádio vai ter que discutir esses temas. Pode falar do esporte. Beleza, legal. Essa coisa é para você, viu, cidadão? O senhor aqui. Ouviu? É para você, Ouviu? viu? Essa informação. Ouviu? Você anda Jorge, por aí. Essa semana em Paulo Afonso aconteceu a abertura de mais um campeonato de liga de futsal No pique. masculino e feminino. Crianças de 9 anos, 11, 12, 13, 14, 15, aberto, adulto. 72 equipes participando aí desse evento maravilhoso. E nós estivemos presentes, conversamos com o prefeito de Paulo Afonso, doutor Luiz de Deus, ele deu o pontapé inicial e ele falou conosco assim, ó, rapidão. Nós estamos aqui hoje à noite nos Altos Esportes, Luiz Eduardo Magalhães, mais um evento, né, que a prefeitura está promovendo, e aí o prefeito, doutor Luiz, sempre presente nesses eventos. Parabenizar mais uma vez, doutor Luiz. Muitos eventos esportivos onde está agregando jovem, criança, adolescente, adulto. Terminou agora há pouco nas categorias de 30 anos, 40 anos, 50 anos, quer dizer, muita desenvoltura no esporte amador. A prefeitura está parabéns. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite. Entendeu? Exatamente isso que você falou, entendeu? A prefeitura procura incentivar, certo, a prática de todos os esportes, não só o futsal, mas o futebol de campo, né? A capoeira, entendeu? A zumba também, tá certo? Mas sobretudo a musculação, enfim, todos os esportes. Porque não é tão bonito você ver uma criançada jogar e jogar bem. A desenvoltura que a gente viu agora há pouco, 2 garotos pequenos, tá entendendo? Na espera, nesse diálogo, tá entendendo? Então, isso traz pra gente muita alegria, a gente tem que incentivar esse esporte, entendeu? Ok, doutor Luiz, aí também vem agora o Intermunicipal das cidades da Bahia e a seleção do Paulo Afonso, também o senhor está apoiando esse selecionado este ano no Campeonato Baiano, doutor Luiz. É verdade. Nós estamos aí falando com
com aqueles que procuram fazer o esporte na nossa cidade, tá entendendo? Temos aí dois envolvidos mais nesse futebol. Futebol a gente criava uma sigla que tinha outro nome. E deu um nomezinho, tá certo? Mas é o Raposão, né? Que participa e toma a frente da seleção, entendeu? Eu tenho a impressão que eles vão apresentar um bom trabalho. E a prefeitura está procurando dar o apoio necessário, né? Enfim, procurar dar o apoio de tudo que eles precisam. Ok, legal. Aí o prefeito Dr. Luiz, Departamento de Esportes, Jean Soares, Neto Madeira, enfim. Agora saindo de Paulo Afonso, a gente vai para Pernambuco, onde está acontecendo os Jogos Estudantis Escolares em Pernambuco. E aí a Prefeitura Municipal de Jatobá dando apoio, disputando esse evento lá em Floresta. Vamos aí, o diretor de esportes, falando conosco. Fala, Valdeci. Geraldão, boa tarde. Boa. Tem alguém ligando para você aí, cara. Boa tarde. Nós estamos aqui em Floresta participando do regional de esportes coletivos Mirim, da GRE, e na qual a Escola Rural sagrou-se campeã de handebol feminino em Mirim. E vai para a final também a Escola Pancararu Futsal Feminino, com grande chance de se tornar campeã da modalidade. Tricampeão, aliás, viu? E aí eu vou essas notícias aqui dos Jogos Escolares Regionais Mirim de Floresta. Olha, também agora à tarde vai acontecer em Jatobá, a Papai Ouvides, uma grande reunião a respeito do futebol de campo municipal de Jatobá. Nos programas amanhã, você anuncia aí, começa das 5 até as 8 da noite amanhã. Eu vou mostrar para vocês os clubes, olha. É o São Paulo do Manezinho do Brejo, é o Criciúma, o Pacararu e o São Domingo do Brejo. A de Bengueira de cima tem o Jugue, aí tem o CQC da Carrapateira e o Santos. Aí vem do Camaratu o Fluminense ou Grêmio. Aí aqui em Jatobá tem o Texone, tem o time de Alisson, né, que não estou bem lembrado quem é, como é o nome. Aí tem o Internacional, daqui de Jatobá, esse daí. Aí tem pra vir da volta, que é com Tunga, porque tem que você avisar aí pela rádio, você lembra no caso. E tem o Palmeiras da Beira Rio. Isso, daqui a pouquinho o Jatobá começa a reunião com essas equipes dos Jogos do Municipal de Jatobá. Vindo para aqui, para Delmiro Gouveia, agora quem ligou foi o vice-presidente Edmilson Oliveira, e amanhã a seleção delmerense vai estrear no Intermunicipal das Cidades. Em 2003, Delmiro Gouveia foi campeão dessa competição, com 68 cidades, e aí começa amanhã a Delmiro, a partir das 15 horas, no campo do Palmeirão. Estaremos presentes, se Deus quiser, para cobrir essa abertura. E agora há pouco, agora às 15 horas, em Cururipe, está jogando a equipe Sub-20 de Delmiro Gouveia. A molecada Sub-20, 18, 19 anos, disputando o campeonato alagoano. E tivemos aí ontem a decisão, o primeiro jogo em Maceió, da molecada Sub-17, CSA e CRB. CSA venceu por 2-0, tem agora o segundo jogo semana que vem. Jorge Papapá e ouvintes. Essas foram as informações do esporte com nosso querido Geraldinho das Cobras. Quem tem notícia aí do aquele projeto Luau na Praça? Vai ter hoje Luau na Praça, alguém sabe dizer? Quem souber me fale aí, porque eu não me
gostei né? desse Porque é um luau. projeto semanal, né? Inclusive um projeto muito interessante. Thales de lá. Jorge, eu queria agradecer, né? Mais um. O quê? Eu te prestei dinheiro? Eu te prestei algum dinheiro? Não. Não, você vai me agradecer? Agradecer. Ou você já está antecipando? Não, é porque eu queria agradecer a oportunidade de Ah, estar ouvindo, certo. né? Esse tipo de... Vocês são todos, né? E aqui é igual. Então, agradecer agradecer a porque filha? é difícil a gente ter um programa de rádio que aborde temas específicos como a gente está tratando hoje e falar de ficção científica, falar de educação, né? No sentido, a gente já Vamos falar mais aqui, estamos falando ainda, não acabamos não. E eu acho isso legal. Dedicar o programa agora até o final à ficção científica do professor Manuel Pereira. Então, assim, é muito gratificante, né? Estar abordando esse tipo de tema, porque isso tira do imaginário das pessoas e da sociedade de uma forma geral preconceitos, né? Preconceitos no sentido de que as pessoas não entendem como funciona uma vacina, por isso são contra ela. Então, a gente discutindo ciência, a gente vai discutir saúde pública, que vai explicar para as pessoas por que é importante tomar uma vacina, né? E entre outras coisas que a gente tem a internet, acabou de falar de todos esses veículos de comunicação, e a gente vê hoje uma coisa que está sendo questionada, que é a verdade, né? Nós estamos vivendo um momento de pós-verdade, e isso é muito perigoso, porque a gente está a conceitos históricos que estão bem embasados e já foram batidos e rebatidos, estão sendo colocados por pessoas com desonestidade intelectual, o nome disso, né? Está questionando certas coisas da história, da ciência, que já estão bem consolidadas, assim. É chato a gente estar discutindo essas coisas de novo sobre vacina, como por exemplo foi abordado aqui pelo professor Manuel. Na internet isso é chato, porque, pô, bicho, ninguém viu biologia básica na Mesmo com escola. todas as campanhas, mesmo com todas essas explicações, eu acho que tem gente ainda, professor, que se recusa ou dá outra explicação para essa iniciativa, não é isso mesmo? Na verdade, esse momento, a internet abriu a chamada caixa de Pandora. Porque é o seguinte, está dando oportunidade às pessoas que trabalham com esse tipo de vou colocar assim, verdade, entre aspas, não é? E existe estudo que mostra que essas pessoas, elas têm uma coisa de se sentirem bem porque fazem parte de um grupo e que para eles têm uma verdade que ninguém mais tem e que isso traz uma certa satisfação ao cérebro deles, sabe? O que é que acontece? É difícil você chegar hoje para um terraplanista e dizer ele, cara, tá aqui, tem foto. Os russos foram os primeiros a tirar a foto da Terra, se não me engano, em 1960, porque eles são os primeiros a enviar um objeto à Lua, não é? O primeiro objeto enviado à Lua foi pelos russos, não pelos americanos. Os americanos foram os primeiros a fazer com que o homem chegasse à Lua. Então, de lá da Lua tem uma foto da Terra, né? Enfim, já mostrava que a Terra era redonda. Yuri Gagarin disse, a Terra é azul, não é? Então, você tem esses grupos que são crescentes, agora isso se vai muito por conta da falta da educação científica que não se dá nas séries iniciais, no ensino médio, de forma correta, estimulante, não é? O Brasil, para quem conhece um pouquinho da história do ensino do Brasil, o ensino do Brasil foi feito da seguinte forma: para as elites você tem acesso a tudo, e para o que não era elite você tinha que um mínimo de matemática e um mínimo de português para que o camarada soubesse operar uma máquina, trabalhar e tal. Só que isso daí trouxe consequências terríveis. Até hoje a gente está sofrendo. A gente está fazendo isso. Eu estou olhando aqui, tem um pessoal agora que está voltando com a história de se alimentar de luz. Não sei se vocês lembram disso no passado. Tem gente que defendia que um ensopadozinho de luz não comia carne, vegetais, só vivia bebendo água e vendo luz. Gente, não, mas isso biologicamente um ensopadozinho de luz, professor,
É um ensopado de fótons, né? Demorou uma vida para chegar aqui para acontecer um negócio desse. É brincadeira. Então tem isso. Tem essas questões aí que... Essa vitamina D só o vitaminada. tempo. Agora sim, eu estou vendo que algumas medidas estão sendo tomadas. Demoraram. Então, por exemplo, o YouTube já está banindo canais que fazem esse tipo de alusão a conteúdos que questionam, né, o que são pós-verdades. Né? Então isso já está começando a ser banido. Canais no YouTube que, por exemplo, dizem que no Holocausto, que 6 milhões de judeus não foram mortos pelos nazistas, né? Ou então outro canal que diz que o nazismo é algo de esquerda, né? E terraplanistas, ou então... Aqui no Brasil estão falando isso. E por aí vai. Né? O excelentíssimo aí, pelo fato de se chamar Partido Nacional Socialista, né? o Partido Nazista, ele já não, por conta do nome, eles são comunistas, né? São de esquerda. Nossa, é para ter paciência. Mas aí a ciência tem que avançar, né? Ela tem que ser implementada, passada, né? Ela tem que ser discutida, ela tem que estar no nosso cotidiano, ela tem que fazer parte, né? Da leitura, não é? Eu conheço vários institutos, né? que transmitem, não é? Fazem reportagens de cunho científico e tal, colocando em xeque muita coisa que está aí. Eu repasso para os meus contatos. Thales recebe muita coisa que eu passo. Então, assim, aí que tá, eu passo. Agora, é interesse da pessoa ler, né? É interesse da pessoa questionar aquilo ali, né? Como diria o grande filósofo, né? Onde houver fé, que eu leve a dúvida. Então, é exatamente isso. As pessoas têm fé nessas questões que acabam... Eu não estou falando da religião, eu estou falando nessa questão de acreditar nessas coisas e não se dar a oportunidade na crença, de questionar. A crença professor, não ter a questão do questionamento, que é fundamental. Né? Se você não questiona, vamos acabar virando robôs. Eu acho que o conteúdo é fundamental, eu só gostaria existe, né? Eu só gostaria de chamar a atenção, assim, que a gente não confundir religião com cristianismo, ou então com Bíblia, porque às vezes a pessoa tem uma doutrina distorcida e acha que a Bíblia ou o cristianismo defende isso, porque, por exemplo, a primeira experiência científica que eu conheço se dá na Bíblia. Quando Daniel ele está cativo na Babilônia e por ele ter uma religião diferente e não querer se alimentar das ofertas que o rei Nabucodonosor faz aos seus deuses, ele diz que não se alimenta de carne. E aí, com o tempo, o rei pega 3 mancebos, pega Daniel, Abednego e Absaque, né? E faz uma prova de proficiência. Ele faz algumas perguntas e botam um grupo de 3 para responder de um lado e do outro. E ele percebe nesse experimento que a pessoa que tem uma alimentação, uma digestão mais rápida, que seja a base de fruta, de erva, de vegetação, ele consegue ter um raciocínio mais rápido. Então, a Bíblia tem metodologia científica, tem iniciação científica. Eu não vejo em que ela pode se contradizer com a ciência. Eu acho até uma imbecilidade. Eu diria que a pessoa ibelota é uma mistura de imbecil com idiota, sabe? Porque a gente está falando de vigilância sanitária, eu posso dizer a vocês que quem criou a vigilância sanitária foi Moisés. Porque quando os hebreus teve que atravessar o deserto em busca da terra prometida, foi ele que determinou que os dejetos, ou então, quando você defecasse, cavasse a terra e enterrasse, para que não houvesse proliferação de mosquito, de larvas e outras coisas sucessivamente. Como também ele ensinava aos hebreus que o alimento de um dia não se guardava para o outro, que era o manjar. Porque mais importante que cozinhar é você saber manipular o alimento. Com exceção do manjar que é entregue na sexta-feira no pôr do sol
que deveria durar até o sábado no pôr do sol, que para o judeu seria domingo. Então eu não consigo entender onde é que a Bíblia se contradiz com a ciência. Eu não consigo entender onde é que Jesus se contradiz com a ciência, porque quando ele foi questionado, ele disse: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. O que for de César é de César, o que for de Deus é de Deus. Agora é o seguinte, há pessoas que não há formação científica e se aproveita do discurso religioso, que o papel da religião é empoderar as pessoas, para poder manobrar, dominar e crescer sua popularidade em relação aos outros. Porque eu vejo um monte de gente fazendo cura, agora quando adoece só tudo para o Albert Einstein. Né? O pastor que levou a facada, ele não mandou ninguém botar um óleo santo nem jogar água para fechar a ferida. Ele foi para o Albert Einstein pedir para costurar, assajar a ferida, cauterizar, para ele ficar sem problema nenhum de infecção. Então, eu acho que algumas pessoas sim é que usa de má fé. Agora, essas pessoas nós deveríamos dizer o nome. Começar a dizer o nome. Aquelas pessoas que estão de acordo, a gente tem que dizer o nome. Para quem está em casa começar a saber quem está falando certo e quem está falando o errado, né? Exato, mas no momento não estamos aqui para uma guerra santa ou algo do gênero. Né? Eu estou colocando aqui somente eu não trouxe a minha metralhadora. Você foi vocês avisassem a respeito sobre o que a gente deve questionar, o como deve questionar, não é? A questão da crença, a questão da fé, isso é muito individual. Claro que ninguém deve colocar a sua religião ou sua não religião, né, sobre outra pessoa de forma, como é que eu posso dizer, incoerente ou que seja forçada. Né? Exatamente. Então, ainda bem que ainda estamos numa democracia, num Estado quase laico, e que, no caso, como eu venho dizendo, né, já há algum tempo aqui, vindo desse programa, nós precisamos educar mais as pessoas cientificamente para que elas, de repente, não comprem aí uma cama que diz que tem ímãs e que aquilo ali vai curar a circulação, né? Ou então, por exemplo, tem gente comprando filtro que a água magnetizada, que é uma coisa assim, eu já vi, conheço pessoas que na sua casa tem esse tipo de filtro aí e tá achando que tá tomando água mineral, né? E então o que é que acontece? Tem pessoas que aproveitam e ganham muita grana em cima disso daí, como recentemente saiu uma febre que se deu de forma explosiva, que foi o lance do detox, né? Que tá aí a pessoa passa uma semana de segunda a sexta bebendo cerveja, quando chega no sábado quer tomar um suco detox achando que vai fazer maravilha para o corpo dele. Vai limpar. E aí eu estava observando no supermercado outra vez, um pouco tempo atrás, tinha o seguinte, tinha lá um suco detox que era, vamos supor, R$10. E o mesmo suco da mesma empresa que não tinha o nome detox, né, estava lá por R$4. Então, são coisas como essa que a gente tem. Você comprou detox, é claro. Né? Obviamente que não. Como tal o sal do Himalaia, o sal rosa, por aí vai. Enfim, que tem de gente aí se aproveitando da ignorância alheia para vender essas coisas, não está no gibi, né? Seu Manuel, eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria que você, daqui a pouquinho, reafirmasse mais uma vez o livro, a confecção do livro, citasse os colaboradores, mas antes disso eu queria mandar uma mensagem para o meu amigo Beto Catedral, que informou que hoje vai ter o show da banda Pagode 10, hoje a partir das 21 horas. Ele mandou aqui um áudio, mas não vai ser possível, Beto, colocar seu áudio hoje, mas assim, o que tem no áudio eu vou estar informando aqui. Tem um sorteio de um queijo empanado com 2 caipiroscas, oferecido pelo Beto Catedral e para os ouvintes do programa Balaio. E tem o show da banda Pagode 10, hoje a partir das 21 horas, você não perca, o Catedral
está sendo foi reinaugurado agora a semana passada, essa semana, inclusive na quinta-feira, quarta-feira. E é um espaço, diz que é o melhor espaço, é o espaço mais, né, como é que ele diz? Metro quadrado mais é o disputado metro da quadrado cidade. mais disputado lá de Paulo Afonso. Então, parabéns aí, meu querido Beto Catedral. Estarei lá mais tarde para tomar essa água mineral. E a gente dar um abraço aí a toda a equipe do Balaio. Queria agradecer a presença do Geraldinho professor. das Cobras, galera. Que vai lá, né? Vamos lá, né? Geraldinho das Cobras vai aparecer por lá, junto com seu segurança, nosso amigo Pelé. Queria agradecer a presença mais uma vez do professor Manuel Pereira. Professor, obrigado. Agradeço muito, muito mesmo. Né? É uma alegria imensa estar aqui, podendo colocar minha opinião a todos que estão nos ouvindo. Thales, muito obrigado, afinal de contas foi ele que abriu essa porta, essa oportunidade para que eu viesse aqui poder conversar com vocês, né? Agradeço as pessoas que participaram da campanha do Catarse. Infelizmente o tempo não me permite citar o nome de todos aqui que colaboraram, não é, com a feitura desse livro aqui, tornaram esse projeto uma realidade. Para quem quiser adquirir esse livro aqui, pode entrar em contato comigo pelo Facebook. Eu tenho alguns exemplares ainda. Lembrando que esse livro ele foi feito para os alunos, não é? Então ele não tem fins lucrativos. Todos os alunos que participaram desse projeto receberam o seu livro, alguns têm até a foto, né? No final você pode dar uma olhada. E como tem alguns exemplares ainda, então estou repassando esses exemplares, certo? Para quem tiver interesse, entre em contato comigo, meu Facebook, Manuel Pereira, ok? Também meu Instagram, Mano Bess, Bess de baixo. Toca baixo? Tocava. Mano Bess. Beleza. Já foi esse tempo aí, ano passado. É o maior ano do mundo, Manuel. E claro, também, como eu disse, tem um podcast Sertão Ciência, onde vocês podem ouvir nossos programas, né, pelo SoundCloud, ok? Por enquanto está só hospedado lá. E tem também o Sertão Ciência no Facebook e o Sertão Ciência no Instagram. Tá? Entrem, curtam. Tem no YouTube também Sertão Ciência. Vocês podem curtir lá, compartilhar à vontade, ok? Muitíssimo obrigado. Obrigado a você, professor. Professor Alcivandes Santana, obrigado pela sua, mais uma vez, presença no programa Balaio. As minhas considerações eu vou trocar por um pedido, se vocês permitirem, né? Porque hoje eu não fiz o que balaio é esse, né? De tanto interagir, conversar, interferir, conversei demais hoje. Mas eu gostaria muito que as pessoas inteligentes de Paulo Afonso, os inteligentes, os que não são inteligentes não precisa gastar tempo com o meu pedido não, sabe? Paulo Afonso tem umas coisas muito bonitas e tem umas coisas muito estranhas. Há tempos atrás, tudo acontecia embaixo dos pés de manga, que ficava próximo à guarita principal. Aí, então deu-se o nome daquela praça, Praça das Mangueiras. E virou um marco por conta da luta dos sinergia, dos eletricitários, por causa do coreto, por causa da sirene, por causa da sala de receptivo de turista. E quando passou o tempo, resolveram homenagear Inácio Catingueira. É o nome que deveria ser daquela praça. Depois, com o tempo, alguém achou que tinha alguém que era mais digno de que Inácio Catingueira. Aí um legislador, um legislativo, um vereador sugeriu que fosse Dom Mário. E aí nem ficou Inácio Catingueira, nem Dom Mário, e todo mundo continuou conhecendo como Praça da Mangueira, ou então, ironicamente, Praça do Milhão, que foi o custo da obra da época, né? As pessoas ficam ironizando, né? Eu fico triste. Agora, o pedido que eu tenho, aquele que tem um bom senso, isso vai ficar gravado na rádio para dizer que o Balaio pediu isso. É que próximo à Praça Dom Jackson, em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima, ainda resta a média de 30 metros ou 40 do muro de pedra que era feito pela Chesf para separar a Chesf da Vila Poti. Então peço encarecidamente a Dr. Luiz, a Jânio,
algum vereador que seja sensível e inteligente, que tente tombar esse pedaço de muro como patrimônio histórico de Paulo Afonso. Porque nós não temos nenhuma referência do que foi o muro. Eu não tenho como mostrar aos meus filhos e a meus sobrinhos e os visitantes onde era esse muro que separava a companhia hidrelétrica das pessoas que faziam casa com saco de cimento chamado poti, não é? E o outro pedido que eu tenho, que eu não consigo conceber a ideia, é que primeiro a rua era colocada por letra por uma questão de acampamento. Não existia história em Paulo Afonso, era uma coisa que estava se começando. Depois a identificação foi pela vegetação. Rua das Castanholas, né? Rua das Acácias, não é assim? Isso. Rua dos Eucalipto, Rua das Mangueiras, que é mais de cima, Flamboyant. Porque foi uma forma que a Chesse achou de identificar pela vegetação. Tudo bem. Agora, por exemplo, na Rua D, que ficou sendo Rua das Rosas, que antes foi chamada de Rua das Crioulas, eu até imagino, né, a crioula que ela era outra rua, né? Rua C, né? Que era a Rua das Crioulas, né? Gostei. Eu tenho outro pedido, sabe o que é? Talvez você não saiba, mas o primeiro alcoólatra anônimo AA no Nordeste do Brasil foi feito em Paulo Afonso. E Paulo Afonso não se orgulha disso. A primeira sala dos alcoólatras anônimos do Nordeste foi feita em Paulo Afonso, por Manuel Neto. O que eu conheço de pessoas que abandonou a prática do alcoolismo por conta de Manuel Neto, que pegava o sujeito que estava alcoolizado, levava em casa e no outro dia visitava e dizia: sujeito, Jesus mandou um recado para você, que se você quiser parar de beber, o problema é nosso. E se você quiser continuar bebendo, o problema é seu. Aí quando o cara dizia: não quero parar de beber, eu disse: então nós, alcoólatras anônimos, vamos ajudar você a deixar de beber. Então, a Rua D teve Leonan, que foi do show do Coliseu, foi a pessoa que trouxe o reggae para Paulo Afonso, participou do Bloco Caveira, criou uma tradição agora de São João que faz 40 anos, participou de um time que ainda hoje é a maior referência, fez a maior quermesse que tem em Paulo Afonso, que ainda hoje termina sendo a Igreja de São Francisco por conta da participação dos moradores da Rua D. Eu não consigo entender como é que Paulo Afonso tem dificuldade de homenagear um ser humano. E fica botando o nome de letra, fica botando o nome de rosa, fica botando o nome de flor, fica botando o nome de pau, porque não tem a habilidade de tirar o nome de uma pessoa e dizer assim: nós se orgulhamos dessa pessoa. Então eu gostaria muito que fizesse isso. Como gostaria também que no futuro alguém estudasse a possibilidade, por exemplo, e marcasse qual é o marco zero cultural de Paulo Afonso. Né? Porque Paulo Afonso não começa pela ponte. Paulo Afonso começava pela Catedral Nossa Senhora de Fátima, pela infantaria, pela primeira companhia de infantaria. E eu tenho uma lista aqui de atividades culturais, que só na próxima semana eu vou revelar quem é quem que morava naquela região, para poder dizer a importância que teve para se fazer a cultura de Paulo Afonso. Então assim, eu não estou criticando, eu estou colaborando no sentido de ser uma pessoa que se dedicou ao estudo de história e acha que pode contribuir para as próximas gerações. Se algum legislador, algum vereador estiver me ouvindo, entre no pedido Patrimônio Histórico Municipal. Aquele muro que pega do Carlina para a primeira companhia de infantaria. Senão daqui a pouco dá para fazer um pega-bebe e nós não vamos ter nada. Não vai ter referência nenhuma, né? E veja essa possibilidade do nome da Rua D com carinho, que o Pelezinho aqui fica muito feliz e muito grato. Um abraço a todos vocês, até a próxima semana, se Deus quiser e permitir. Lembrando que Ramon Lima mandou uma mensagem aqui dizendo que faz show hoje, a partir das 21 horas, lá no Candeeiro Bar. E dobrando, obrigado pela presença. Um abraço, Jorge. Obrigado por mais uma oportunidade de ceder o espaço aqui para a minha pessoa. E eu desejo um abraço a todos os amigos e ouvintes das rádios Delmiro e do programa Balaio. Pois é, Pelé,
Obrigado pela sua presença. Já falou? Não, não deixei de falar. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos presentes aqui. Né? Obrigado ao Silvano. Tu quer ver? O nome dele já mudou? É o padre. Padre. Ele está comprando briga com a galera lá, tranquilo. Mas eu continuo. Você apoia o pensamento? Sim, yes. Mas eu continuo dizendo, meus amigos morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Boa tarde a todos os ouvintes. Lembrando, um alô para Martinha e Marta, a esposa de Beto. Beto do Catedral. Um abraço a todos e um alô para você, Vivi. E seus pais, seus familiares. Ela mandou 5 abraços para Vivi hoje. Um beijo, mandei para Vivi. Carlos Vilar. Beijo. Vocês não disseram que tem uma pessoa bonita aqui no estúdio. Agradecer mais o programa Balaio, a todos os ouvintes aqui de Sergipe, Pernambuco, Alagoas, de Paulo Afonso. A gente faz um programa assim, a gente fala muito de Paulo Afonso, mas o programa ele é regional, né? Agradecer ao professor Manuel Pereira por ter aceitado mais um convite, a você, Jorge Palapá, mais uma vez estar aqui na frente com a gente, a professora Silvantes, a Hilda Brand, a Márcia e a todos um bom final de semana. Obrigado, Carlos Vilar. Geraldinho das Cobras. Jorge, eu esqueci de falar aqui que amanhã teremos a inauguração em Água Branca, no Mirante, e uma quadra de futebol. Vôlei de praia, às 9 horas. Você procura o Tal, se quiser se inscrever. Você que gosta de futebol, telefone 82 9614 2152. 82 9614 2152. E amanhã tem inauguração em Água Branca, no Mirante. E também, Jorge, você falou aí no forró, hoje é a abertura lá na Rádio Leste. Você vai? Vai ter forró beneficente. Você vai? Da igreja. Acho que você é um pé de Deus valsa. quiser. Você dança forró? Vou dançar um forrozinho lá, pé de serra. Eu sabe que você é um bom cantor. Então você é um bom cantor também? Também. Cante só um trechinho aí de uma música que você gosta. Só um trechinho. Mostra aí, se você tem um cantinho bom. Olha, gente. Olha que voz maravilhosa. Vai. Agora, Jorge? Pedacinho só. Só um pouquinho? Só um Deixa pedacinho. passar. Não. Agora. Não, vou fazer uma votação. Gente, é sábado ou agora? Agora! Aí, tá aí, pronto. Não posso fazer nada. Cuidadinho da gente. Quer fazer uma votação? Gente, ou é agora ou sábado? Agora. Jorge. Aí, Não, você vai cantar um pedacinho. É um forrozinho. Um pedacinho, vai. A igreja. Luiz Gonzaga. Só um pedacinho? Isso. Luiz Gonzaga? Isso. Como é? Não, cante, homem. Sábado. Não, cante agora um Vai pedacinho. logo. Sábado. Um pedacinho só. Agora, Zé Matuto. Que falta, vá. De novo, gente. Não, cante um pedacinho. Eu quero que o pessoal veja a sua voz. Hoje ou sábado? Hoje. Agora. Tá atrapalhando, pô. Canta a Asa Branca aí. Moro onde não mora ninguém. Onde não passa ninguém. Vou forró da mulher. Não vive ninguém. É lá onde moro e eu me sinto bem. Moro onde moro, eu também moro. Onde não mora ninguém. Onde não passa ninguém. É lá na minha Onde rua. não vive ninguém. É lá onde moro e eu me sinto bem. Tchau, gente. Até sábado, se Deus quiser falar. E obrigado. Olha a foto histórica aí. Queiroz.